Senhores telespectadores e internautas, estamos começando agora o nosso programa de hoje, dizendo que a CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, motivou, atenção, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, motivou o aumento do preço do estacionamento do mercado público São Sebastião, no centro de Fortaleza. O que CDL tem a ver com o estacionamento público do mercado São Sebastião? Pois bem, o estacionamento custava até o último dia do mês de abril, R$ 5,00 por 1 hora, e acréscimos por minutos, além da hora, de R$ 1,00. Agora, o estacionamento custa R$ 10,00 por 3 horas. Segundo o administrador do mercado, por conta do movimento feito pela CDL, num trabalho para deixar os veículos o maior número de horas por mais tempo nos estacionamentos, provavelmente para incentivar os proprietários a permanecerem nas áreas de compras do centro de Fortaleza. O aumento do preço do estacionamento do mercado São Sebastião é um absurdo. Os donos de box reconhecem que terão prejuízos pela diminuição da circulação de pessoas e a consequente diminuição das vendas. É um absurdo também, porque passa a ser o estacionamento talvez mais caro de Fortaleza, sem o conforto dos estacionamentos dos shoppings, todos cobertos e bem seguros. A CDL não tem controle sobre os estacionamentos do centro, pois quase todos são particulares, e assim faz pressão para os estacionamentos públicos. Um estacionamento público, como o do mercado São Sebastião, de fato, não deve ser gratuito, mas a cobrança deva ser justa para fazer jus às despesas com a segurança e manutenção do local. Que os responsáveis pelo respeito aos direitos dos consumidores atentem para esse problema e a CDL venha esclarecer sobre o seu interesse com os estacionamentos. O caso Bolsonaro, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro, o caso de ontem, a busca e a apreensão em sua residência, sob suspeita de fraudar o cartão de vacinação, fez o brasileiro esquecer de todos os outros importantes temas que estavam na pauta nacional, inclusive as manchetes de todos os jornais nacionais de ontem. A partir da taxa dos juros, que só no início da noite de ontem voltamos a falar do Banco Central do Brasil e as taxas de juros, justo no dia de reunião do Copan, uma reunião que atrai a atenção de todo o mundo econômico nacional. O Banco Central não se quedou diante das pressões para reduzir o juro, manteve
na reunião de ontem, a mesma taxa de juros Selic, 13,75% ao ano. O brasileiro esqueceu também, por um momento, a discussão sobre o projeto de lei contra as fake news ou notícias falsas, que deveria ter sido votado na terça-feira na Câmara dos Deputados, e a votação foi adiada porque o governo não tinha votos para conseguir aprovar o projeto. Só algumas isoladas vozes foram ouvidas ontem a respeito deste assunto, como a do deputado estadual cearense, Sargento Reginaldo. Vamos ouvi-lo. É isso que nós temos, e está aí agora. O projeto que é da fake news é censura. É censura o nome disso. E aí diziam que era para proteger as crianças, mas acabou a urgência de proteger as crianças. Tiraram de pauta, por quê? Porque iam perder a votação, porque o povo brasileiro abriu os olhos e está cobrando de seus deputados. E ainda tem deputado cearense em cima do muro calado. É um projeto comunista de censura, como foi feito na Venezuela, como foi feito na China, na Nicarágua. Cuidado, cuidado, parlamento cearense. Mais um minuto para concluir, deputado. Cuidado, parlamento. O presidente Lula sofre sua segunda derrota na Câmara dos Deputados em menos de 48 horas. Primeiro, foi o adiamento do projeto da lei contra as notícias falsas, cuja manifestação acabamos de ouvir aqui do deputado estadual cearense, Sargento Reginaldo. Esse projeto contra as notícias falsas estava programado para ser votado na última terça-feira, no final do dia, e não foi votado por conta da ameaça de ser derrotado, uma derrota do governo Lula. Ontem, 24 horas depois, a derrota do governo Lula foi maior. Os deputados federais derrubaram parcialmente um decreto do presidente Lula que alterava o Marco Civil do saneamento básico. Atenção, o governo tem apenas 4 meses de existência. Por estar praticamente iniciando, admitia-se que estivesse no esplendor de sua força política. E foi exatamente neste momento que ele sofreu a sua segunda derrota. Esta da derrubada parcial do decreto do saneamento, a maior de todas. Bolsonaro só teve decretos seus revogados já no final do governo. Revogar um decreto presidencial é muito mais sério politicamente do que rejeitar um projeto de lei de iniciativa do próprio governo. Hoje, a coluna política do jornal O Estado de São Paulo abre tratando deste assunto. Stephanie. Olá, Edson, lá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão está revoltados com a falta de resposta sobre as alterações feitas pelo marco do saneamento. Deputados organizaram uma rebelião na noite desta quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Sem avisar ao Palácio do Planalto, convocaram uma votação relâmpago para derrubar os decretos de Lula com o apoio de partidos da base, como o PSB.
O alvo prioritário da insatisfação é o ministro Rui Costa, da Casa Civil, que após 8 dias enviou aos parlamentares apenas um resumo de conversas que manteve sobre o tema, sem nenhuma sugestão de negociação. O silêncio irritou deputados que reclamam que a Casa Civil e o Ministério das Cidades fizeram um jogo de empurra e se negaram a discutir como reverter partes do ato de Lula. Muito bem. O presidente Lula está presidindo agora a primeira reunião do Conselhão. Esse Conselhão foi um grupo que ele criou, que reúne mais de 200 brasileiros. É uma fanfarronice aí. Mais de 200 brasileiros, ou precisamente 240 brasileiros, representantes de todos os segmentos da sociedade, segundo ele, para discutir questões de interesse nacional. No momento em que ele for falar, ainda se tivermos no nosso programa, colocaremos no ar a fala do presidente Lula. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Ontem foi comemorado no Congresso Nacional o Dia do Parlamento. São as casas legislativas. Houve uma sessão solene no Senado da República para comemorar a data e lá estavam algumas figuras importantes que já exerceram mandatos no Senado Federal, como o ex-presidente da República, José Sarney, hoje com 93 anos de idade, comemorados na semana passada, sendo o brasileiro que por mais tempo presidiu o Senado da República. Vamos ouvi-lo. A Assembleia Legislativa é o coração do povo em qualquer lugar do mundo. Não pode haver democracia sem haver parlamento. Sem parlamento forte, não pode existir democracia forte. Sem parlamento, não existe democracia. Ele representa o povo, representa a população em geral, total, que ali constitui a democracia representativa que os ingleses formaram, quer dizer, desenvolveram e chegaram a ela. Muito bem. Também falou no evento, nós ouvimos aí, o ex-presidente da República, José Sarney, que presidiu o Senado em 3 oportunidades. Também falou desse evento comemorativo ao Dia do Parlamento, o hoje presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Vamos ouvi-lo. Sejamos 594 parlamentares combatentes, incansáveis em favor da democracia em nosso país. Outra de nossas responsabilidades consiste na superação de males históricos que afligem nosso país. Falo da desigualdade social e de problemas correlatos, incluindo o aumento assustador da pobreza, da carestia e da fome que vivemos nos últimos anos. A esse respeito, o Parlamento deve dedicar atenção concentrada, deve ter no desenvolvimento um tema de consenso, acima de qualquer disputa eleitoral ou partidária. Deve superar as diferenças em favor das necessidades urgentes da população e deve fazê-lo por princípio, priorizando em suas deliberações um modelo de crescimento inclusivo e pró-social. Senhoras e senhores, um parlamento moderno, eficiente, em permanente diálogo com o povo e cioso de suas responsabilidades. Um parlamento que traga os cidadãos e cidadãs para o debate político respeitoso e saudável. Ouvimos o senador Rodrigo Pacheco.
Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos em destaque que a participação ativa dos assessores de Bolsonaro os conduziram às prisões. De acordo com as investigações, Max Guilherme e Sérgio Cordeiro cometeram infrações por mais de uma vez. Eles teriam usado certificados falsos em 3 e 5 ocasiões distintas em viagem aos Estados Unidos. O pedido de prisão preventiva foi feito pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez, responsável pela petição que gerou os mandados cumpridos ontem, quarta-feira, dia 3 de maio. Criado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, o Prêmio Anual do Jornalismo. O evento, que terá início a partir de 2024, possuirá premiações em 4 categorias. Serão elas telejornalismo, impresso ou webjornalismo, fotojornalismo e radiojornalismo. Sobre o Maio Laranja, vereadores debatem sobre o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. O tema destacado na fala do vereador Ronaldo Martins, do Republicanos, diz: enquanto deputado estadual, participei da CPI que investigou e denunciou diversos casos que estavam acontecendo em nosso estado. Foi algo impactante e que mostrou a necessidade de intensificarmos ainda mais as ações de combate a esse crime. O Senado Federal aprovou o projeto que transforma cargos de técnico do MPU e do CNMP em cargos de nível superior. Segundo o vereador veneziano, essa mudança de nível da escolaridade de técnico judiciário para nível superior atende aos modernos avanços tecnológicos e às novas demandas da administração pública e da sociedade, que cada vez mais exigem qualificação dos servidores públicos e qualidade superior nos trabalhos realizados. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre política, processos de Bolsonaro no Brasil e no exterior. Veja o que ainda pode acontecer com o ex-presidente. O ex-chefe do Executivo pode ser acusado de crimes na Justiça do Brasil, dos Estados Unidos e em tribunais internacionais após a PF apontar suspeita de fraude em cartão de vacinação, afirmam especialistas ouvidos pelo Estadão. Temos sobre bastidores sobre a gestão petista, a base aliada racha e PT busca culpados por derrotas do governo na Câmara dos Deputados. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que laudo comprova a prática de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro. O Ministério Público apura se o vereador se beneficiou. Chefe da equipe, Jorge Fernandes, recebeu depósitos sistemáticos de funcionários e pagou contas dos parlamentares. Arthur Lira e Renan Calheiros brigam na Justiça em dia intenso na Câmara Federal. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o ministro Alexandre de Moraes usa interpretação ampliada entre fake news e vacina ao decidir contra Bolsonaro. O ministro argumenta que deveria ser relator do caso por haver relação com o inquérito das milícias digitais. Muito bem. Essa manchete aí sobre a briga do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com o senador Renan Calheiros, quer dizer, é a extensão da briga política que eles têm no estado de Alagoas, onde Renan Calheiros tem saído como vencedor. Nesse momento aqui no Congresso, é briga de poder. O Arthur Lira, aparentemente, tem mais poderes do que Renan Calheiros, porque é presidente de uma das casas do Congresso Nacional. Renan Calheiros não é, já foi presidente do Senado, mas, por trás disso, tem a briga por espaços no governo Lula. Arthur Lira fez campanha em favor da reeleição de Bolsonaro e Renan Calheiros, mesmo contrariando o seu partido, ele foi contra a candidatura da então senadora Simone Tebet, hoje ministra Simone Tebet, que foi candidata a presidente da República pelo MDB, mas Renan Calheiros não a apoiou,
votando abertamente, fazendo campanha, lutando contra o Arthur Lira lá em Alagoas. Arthur Lira a favor de Bolsonaro e Renan Calheiros a favor de Lula. Renan Calheiros quer mais espaço no governo Lula, já tem um bom espaço. Arthur Lira só tem o espaço que lhe permite o poder enquanto presidente da Câmara dos Deputados. E ele teve muito poder no governo Bolsonaro. Daí porque se entende que ele tem forçado Lula a ceder mais espaços para os deputados e, consequentemente, a Câmara Federal. É o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Muito bem, o caso Bolsonaro ainda está nas manchetes, ainda não, está nas manchetes de hoje, porque o caso aconteceu ontem pela manhã, depois que as manchetes do dia já eram conhecidas. Todos os sites dos principais jornais, inclusive aqui o nosso site, alteraram as suas manchetes da manhã de ontem para relatar o fato, esse caso do Bolsonaro, que foi uma busca e apreensão feita pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na residência do ex-presidente Bolsonaro, de onde levaram documentos e o telefone do ex-presidente. Em consequência dessa ordem do ministro Alexandre de Moraes, além da busca e apreensão na residência do ex-presidente, também foram presos temporariamente alguns assessores do ex-presidente Bolsonaro assessores lá quando ele estava na presidência da República. E agora, enquanto ex-presidente, porque todo ex-presidente da República do Brasil tem direito a uma assessoria. São 8 pessoas e mais 2 carros. E outras vantagens que lhes permitem fazer viagens ao exterior, não para passeio, mas para atender a convites de organismos internacionais. Pois levaram o telefone do ex-presidente Bolsonaro, estavam atrás da ficha de vacinação, ou do cartão de vacinação, porque o ex-presidente insiste em dizer que não tomou vacina, mas tem um cartão fraudado dizendo que ele tomou todas as doses da vacina da Covid-19. Por isso, teve permissão de fazer algumas viagens ao exterior, inclusive a países que exigiam a comprovação da vacinação para permitir o acesso do visitante ao seu território. Nessa condição, ele esteve nos Estados Unidos, esteve na Rússia e em vários outros países. Nos Estados Unidos, ele não teve necessidade de apresentar o cartão de vacinação para a visita oficial, porque como a primeira autoridade brasileira, assim como o Lula tem hoje, tem permissão de entrar em qualquer nação do mundo sem cumprir qualquer exigência. Mas lá nos Estados Unidos, todos lembramos que o presidente esteve com o presidente da República, mas não teve o direito de entrar em restaurante. No restaurante onde foi exigido o cartão de vacinação,
ele não o exibiu e teve que ir comer sanduíche do lado de fora em uma lanchonete, no episódio em que aparece o ex-ministro da Saúde dando dedo para os jornalistas que o abordavam. O ex-ministro da Saúde estava dentro de uma Kombi com outros ministros e os jornalistas cobrando informação e ele dando o dedo. Com essa informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência e prometendo estar de volta amanhã. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos e espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!